eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras use as palavras que eu necessito usar. Necessito usar, mas eu não prossigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo seguir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem interceder por mim. vem interceder por mim. Todas as coisas Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por estou clamando. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Começa da glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus. Meu Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela tua grandeza. O Senhor é grande, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso. Glória a Deus. Grande aí, fala, meu Deus, tu és grande, ó Deus, tu és poderoso, ó Deus, tu és glorioso, ó Deus, tu és o Deus que manda, tu és o Deus que ordena, tu és o Deus que determina a nossa vitória. Glória a Deus. Graças te dou, Deus, graças te dou, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o homem falha, mas o Senhor não falha, o homem erra, mas o Senhor não erra, o Senhor é grande, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso. Oh, que maravilha, meu Pai, te servir. Que maravilha, ó Deus, fazer parte do teu rebanho. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. Graças te damos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode bater palma da glória. Pode sentar toda a igreja, programa Sulamita, adorando o nome do Senhor. E já já a gente vai fazer menção da poderosíssima palavra de Deus. Eu quero agradecer ao nosso irmão Josiel pelo convite, pela irmã Patrícia. Muito obrigado por ter me convidado. É uma honra muito grande estar aqui. E eu estou alegre, feliz a Deus. Né? A gente fala que está alegre de uma maneira séria. Fala, nossa, até, será que está alegre mesmo? Mas estou alegre, irmãos. Nossa maneira, nossa forma de ser assim. Mas eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão, glorifico a Deus pela vida da irmã Patrícia. E graças a Deus, vamos dar glória a Deus? Glória a Deus! 1, 2, 3! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, amém. Irmão, somente louvando ao Senhor. Quem era Davi
Davi era alguém preterido, humilhado dentro da sua própria casa, alguém que nem a sua família acreditava nele, nem a sua parentela acreditava nele. Davi era visto como alguém que não tinha futuro, como alguém que morreria na função que exercia. Nem mesmo Davi via perspectiva na sua vida. E isso é de uma maneira tão profunda que a Bíblia diz que certa vez o profeta Samuel, um homem ilustre em Israel, ele recebe de Deus uma profecia dizendo: vai na casa de Jessé, porque na casa de Jessé tem alguém que eu vou levantar como rei de Israel. Naquele momento Samuel, ele saca o chifre de azeite e vai na casa de Jessé. Eu imagino um comunicado antes dizendo: no dia tal, na hora tal, eu vou na sua casa, prepare os seus filhos, pois eu vou entregar um recado, uma revelação de Deus. Quando Jessé recebe aquele comunicado, ele fica alegre, ele fica feliz, contente, dizendo: um homem muito importante em Israel vai entrar dentro da minha casa. E quando a gente recebe uma visita, a gente quer que tudo seja impecável, então a gente arruma, a gente prepara tudo do bom e do melhor. E assim foi com Jessé. Levou os seus filhos a uma reunião e disse: no dia tal, eu quero todo mundo bem vestido, todo mundo bem alinhado, a comida na mesa tem que ser o melhor, a casa deve estar impecável, pois Samuel vai estar presente aqui. Samuel vai vir orar por nós, Samuel vai vir entregar uma revelação para a nossa vida. Eu creio que naquele momento todo mundo começou a falar de roupa para vestir, de que roupa ia estar vestida. E Davi, não diferente, chega para o seu pai e diz: pai, qual roupa que eu devo estar vestido, qual é a indumentária que eu devo estar trajando quando o profeta Samuel chegar aqui na nossa casa? Eu imagino naquele momento Jessé olhando para Davi dizendo: Davi, você entendeu errado, todos os seus irmãos deverão estar aqui, ninguém pode faltar, mas você pode faltar, você não é importante nessa visita, o seu lugar é lá no pasto, tomando conta daquelas ovelhas. E eu não sei se você já passou por isso, mas quem já passou sabe o que eu estou dizendo. Você receber uma palavra negativa de alguém que lhe fere a alma, fere o seu sentimento. Eu imagino quando Davi recebeu aquela palavra do seu próprio pai dizendo: você não é importante aqui, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá no pasto. Enquanto nós estivermos aqui comemorando, enquanto nós estivermos aqui se alegrando, fica lá você sozinho nas suas ovelhas, porque ali é o seu lugar. Naquele momento aquelas palavras foram como uma flecha no coração de Davi. Ele fica entristecido, ele fica angustiado, mas dentro de si ele crê que Deus é com ele, ele confia que Deus é com ele, porque quando você crê que Deus é com você, você é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Levantar contra a sua vida, alguém pode lançar palavras contra você, alguém pode querer te ver triste, angustiado, de cabeça baixa, mas quanto mais se levantam contra você, mais você crê no Deus que você serve, no Deus que é contigo, no Deus que te chamou. Naquele momento Davi volta para o pasto, mas ele crê que Deus é com ele. Enquanto ele está no pasto tomando conta das ovelhas, chega a presença ilustre de Samuel dentro da casa, na casa de Jessé. Quando Samuel chega, ele começa a olhar os filhos de Jessé, ele começa a olhar a aparência de todo mundo, e a Bíblia diz que Jessé faz passar diante de Samuel todos os seus filhos. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar. Naquele momento
momento Deus fala para Samuel: nenhum desses é o escolhido. Jessé faz passar todos os seus filhos diante de Samuel, e Samuel não ungir ninguém. Naquele momento Samuel fica profundamente pensativo, dizendo: meu Deus, mas por que nenhum desses homens formosos foram escolhidos? Deus disse para Samuel: Samuel, você está profundamente enganado. Eu não sou homem, eu sou Deus, e o homem julga pela aparência, porém eu, o Senhor, julgo o coração e a intenção de cada pessoa. Naquele momento Samuel pergunta para Jessé, dizendo: acabaram-se os mancebos, não tem ninguém mais na sua casa, você não tem mais nenhum filho para me apresentar? Jessé coça a cabeça e diz: tem sim, mas ele é o menor, como aquele que não tem importância, aquele que não tem significância nessa família. Naquele momento Samuel, na autoridade de Deus, diz: vai chamar ele, porque essa mesa está formosa, essa mesa está bonita, mas ninguém toca nessa mesa até que esse não chega aqui. E lá chega Davi chega com o olhar de que não está entendendo nada, completamente suado, fedendo a mato, seus irmãos todo bem vestido, e Davi todo desarrumado, cabelo bagunçado, porque estava tomando conta das ovelhas no pasto, suado. E quando ele chega naquela casa, Samuel olha para ele, e Deus confirma na mesma hora: esse é o meu escolhido, esse é o que eu eleito. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Esse é quem eu escolhi. Naquele momento Samuel manda Davi se ajoelhar. Aleluia. Davi se ajoelha. Samuel saca o chifre de azeite e unge Davi naquele momento. Entrega para Davi uma profecia, uma revelação, dizendo: eis que a partir de hoje Deus te escolheu para ser rei de Israel. Deus te escolheu para reinar em Israel. Um dia, rapaz, Deus vai te colocar para reinar a nação de Israel. Naquele momento Davi recebe aquela profecia, recebe aquela palavra. Ninguém entendeu nada, porque havia de fato melhores para ser escolhido, mas Deus escolheu Davi. É aí que eu quero abrir já um parênteses para dizer para você que é humilhado, que é desprezado, que é preterido, você que não tem valor nem dentro da tua casa, nem a tua família respeita você, no seu trabalho, no seu círculo social, alguém olha para você e diz: esse não tem valor. Quando você é humilhado, é rejeitado pelos homens, você é aceito e abraçado por Deus. Aleluia! O básico para Deus honrar alguém, o básico primeiro é ele ser rejeitado pelas pessoas. Ele não tem valor pelas pessoas. É ele se olhar para as pessoas e as pessoas olhar para ele e dizer: esse aí não vai dar em nada. É esse que Deus escolhe para ser rei de Israel. É esse que Deus escolhe. É esse que Deus dá valor. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele passou por muitas guerras, por muitas batalhas. Quem não conhece a guerra de Davi contra o gigante Golias, quando Golias se levantou para destruir Israel, naquele momento ninguém foi capaz de lutar contra aquele gigante, mas Davi se colocou diante da guerra e disse: eu vou lutar contra esse gigante. Davi naquele momento recebe a palavra negativa até do rei Saul, dizendo: desse tamanho ele vai acabar com você, ele vai destruir você. Naquele momento Davi abre a boca e fala: eu tenho certeza que esse gigante não vai me destruir, eu tenho certeza que esse gigante não vai acabar com a minha vida. Quer ouvir a minha história? Quando eu estava no pasto tomando conta das ovelhas do meu pai, ninguém estava ali para me
me ajudar. Glória a Eu estava rejeitado naquele campo. Eu estava humilhado naquele campo. Não havia presença de ninguém, nem da minha família, para me estender a mão. Mas o Senhor estava comigo. Deus estava comigo. Ovelha que estava comigo, eu enfrentava o leão, eu enfrentava o urso, eu não deixava tocar naquilo que estava na minha responsabilidade. O mesmo Deus que me deu vitória com o urso e com o leão, vai me dar vitória contra esse gigante também. Eu vou vencer esse gigante também, eu vou derrotar esse gigante também, e o nome do meu Deus vai ser glorificado. Davi, ele obedece às trajetória de Davi. Davi teve muitas vitórias. Davi teve muitas guerras vencidas. Davi venceu muitas batalhas. Davi venceu muitas guerras. Venceu a perseguição de Saul, que queria vê-lo destruído, que queria ver arruinado, que queria ver a sua vida acabada. Ele venceu. A Bíblia Sagrada diz que Davi, depois de muitas guerras, depois de muitas batalhas, Deus colocou ele para se assentar no trono, para reinar em todo Israel. Pois bem, chegamos agora no capítulo de número 16 do livro de Salmos. Eu imagino Davi naquele momento andando em seu palácio, lembrando das suas guerras, lembrando das suas batalhas, lembrando das suas lutas. Começa a passar um filme na cabeça de Davi, e ele começa a recordar dizendo: eu não era nada, eu não era ninguém, eu era rejeitado pela minha família, rejeitado pela sociedade, perseguido pelo rei de Israel, mas Deus viu sinceridade em mim. Deus me tirou das ovelhas malhadas e me deu honra, e me deu glória, e me colocou para ser um dos nomes mais importantes da história de Israel. Eu não pedi para ser rei de Israel, mas Deus me concedeu essa oportunidade. Ele me livrou da morte muitas vezes, ele me livrou da queda muitas vezes, ele me livrou das perseguições muitas vezes. E Davi começa a pensar e a dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele me tem feito? Se eu pegar todo o ouro que eu tenho, não é suficiente para dar ao Senhor. Se eu pegar toda a prata, todo o diamante que eu tenho, não é suficiente para pagar ao Senhor por tudo que Ele me tem feito. E naquele momento, o Espírito Santo sopra na mente de Davi e diz: toma o cálice da salvação. Glória a Deus. Toma o cálice da salvação e invoca o nome do Senhor enquanto viver. Quando Davi ouviu aquela direção, ouviu aquele entendimento, a ficha caiu e ele entendeu: não vale a pena eu viver com glória, eu viver com honra, eu viver com dinheiro, eu viver com esplendor, se eu não tomar o cálice da salvação. Naquele momento ele entendeu que o mais importante não era a sua vida, o seu testemunho, não era a sua trajetória. O mais importante era o cálice da salvação que ele teria que tomar, porque não há nada mais importante do que a alma. Importante do que essa alma que você possui, essa alma que não morre, essa alma que dura por toda a eternidade, essa alma que um dia vai prestar conta a Deus por tudo aquilo que você fez na face da terra, seja bom ou seja mal. Essa alma que você tem foi comprada por um preço muito alto. Jesus teve que descer do céu, Jesus teve que assumir a sua forma humana, Jesus teve que ser desprezado, humilhado. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Jesus
foi castigado por nós e foi levado para a crucificação como cordeiro mudo levado ao matadouro. Pregos foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Ele foi erguido como um animal na cruz do Calvário, tendo uma coroa de espinho encravada na sua cabeça e o seu lado furado por uma lança. Aquela cruz foi a expressão máxima do amor que ele tem pela sua alma, pela sua vida. E nessa noite ele apresenta o cálice da salvação para você. Ele apresenta esse cálice da salvação que você precisa tomar para ter a sua alma salva. Não adianta você ter tido tantos livramentos, não adianta você ter tido tantas bênçãos. Quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te guardou, quantas vezes Deus curou as tuas enfermidades, quantas vezes Deus te protegeu, quantas vezes você passou por dificuldades tão terríveis que alguém pensou que você não ia suportar, mas Deus estava do teu lado para te ajudar, Deus estava do seu lado para te sustentar. Por quê? Porque Ele sabia que valia a pena salvar a tua alma, valia a pena investir em você. Quantas pessoas morreram e você está aí com vida, e Deus está falando com você como falou com Davi naquele dia: tome o cálice da salvação. Toma o cálice. Tomar o cálice da salvação é você aceitar o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Tomar o cálice da salvação é você reconhecer que você precisa de Jesus, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa abandonar a mentira, que você precisa abandonar o engano, que você precisa abandonar tudo aquilo que você sabe que não é do agrado de Deus e assumir uma nova postura de entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia Sagrada bem disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nada adianta Glória a Deus. a sua vida se não houver uma entrega total dos teus caminhos ao Senhor. Ele te dá a oportunidade, Ele te dá a chance de você rever os seus conceitos. Quantas vezes Ele te chama, quantas vezes Ele fala com você que Ele tem algo para fazer na sua vida, quantas vezes Ele te guardou. Quem sabe você nem imagina de tantos livramentos que Ele te deu, de tantos livramentos que Ele colocou mão. Às vezes você passou por um lugar, você nem sabia do que estava acontecendo, mas ali o diabo já tinha planejado a tua morte, mas Deus enviou o anjo dele dizendo: não, vou dar uma oportunidade para ela, vou dar uma oportunidade para ele, não vou deixar a morte pegar ele, não vou deixar a morte pegar ela. Às vezes a gente lê uma notícia de um jornal, ou às vezes a gente ouve uma notícia de alguma coisa ruim que aconteceu pelo rádio, pela internet, e naquele momento a gente olha, coitado de fulano, mas naquele momento era para ser eu, era para ser você, mas Deus decidiu dar uma oportunidade para nós, porque Ele ainda tem esperança de tomarmos o cálice da salvação. Glória a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dar um novo coração. Se tu olhares, Senhor, Tá perto de mim. nada encontrarás. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado.
Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Deus falou com Davi dizendo: toma o cálice da salvação, entrega a tua vida para mim, entrega essa alma que você tem, porque o corpo vai para a sepultura, mas a alma eterna ou é céu ou é o inferno. E a oportunidade Jesus te dá agora. E eu quero aqui fazer um convite. Se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Deus, pastor, mas é culto de ação de graça, não tem problema, Jesus salva no culto de ação de graça também. Jesus muda a vida no culto de ação de graça também. Eu quero orar por você, porque eu creio que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Deus? Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, Ele está te chamando, Ele está te dando essa oportunidade ontem. Glória a Deus. Você não veio aqui nem para ouvir essa palavra, mas o Espírito Santo me tocou dizendo: você vai pregar o que eu estou mandando você pregar. Porque tem alguém que precisa ouvir. Aleluia, Deus. Tem alguém que hoje vai entregar sua vida para Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar essa oportunidade que Ele está te dando, que Ele está te entregando. Porque Davi naquele momento ouviu do próprio Deus dizendo: toma o cálice da salvação, invoca o nome do Senhor. Muita gente invoca o nome de amigo na hora para ajudar. Muita gente invoca o nome do colega, da colega, do pai, da mãe, do santo de devoção. Mas Jesus é o único que pode perdoar o teu pecado. Não existe ninguém que consiga, que possa perdoar pecado, a não ser Jesus. E Ele quer te dar essa oportunidade. Ele quer te dar essa chance. Chega de tanto sofrimento. Chega de carregar, talvez dentro de si um buraco, dentro da tudo bem, quando na realidade não está tudo bem. Você sabe disso. E Deus cobra de você salvação. Deus cobra de você posição. Deus cobra de você uma postura. E Ele hoje está te dando essa oportunidade para você se entregar ao Senhor. Se tiver alguém, eu quero orar pela tua vida. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Deus? Pastor, amanhã, depois, deixa para a semana que vem, deixa eu resolver algumas coisas, mas amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Ele te chama hoje. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Deus? Todos já são crentes que já entregou sua vida para Deus. Glória a Deus. Você que não entregou sua vida para Deus, Ele te chama. Mas que o Espírito Santo de Deus então fale melhor em seu coração. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. O Espírito Santo, Ele nos deu essa palavra, porque o que Ele mais deseja é a alma das pessoas entregues nas mãos dEle. É o que foi isso que fez Jesus descer da glória para morrer como Ele morreu. Deus é justo, Deus sabe que o seu pecado, que o meu pecado tem que ter punição. Nenhum pecado ficará sem punição. Nenhum pecado pode ficar sem a justiça de Deus. A justiça tem que ser feita. O teu pecado tem que ser punido. O meu pecado tinha que ser punido. E caiu sobre Jesus. Jesus assumiu a culpa.
Ele disse: eu assumo a culpa dele. Vai nascer daqui a milhares de anos, vai pecar, mas eu já quero pagar pelo pecado dele. Eu já quero pagar pelo pecado dela. Mas esse perdão de Deus só é liberado para quem de fato se arrepende dos seus pecados. Para quem de fato se arrepende da sua vida dissoluta e entrega a sua vida para Deus. Então eu vou orar por você agora. Feche teus olhos aí agora. Glorioso Deus e eterno Pai, ó Deus de misericórdia, faça a tua obra na vida dessa pessoa. Meu Deus, eu não sei daqui a 20 minutos, daqui a 2 minutos, eu não sei, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, pode ser daqui a 20 minutos, a 10 minutos, daqui a 20 anos. Mas o Senhor, meu Pai, um dia vai requerer a nossa alma. E Davi foi inteligente porque ele aceitou o convite do Espírito Santo. Glória a Deus. O convite do Espírito Santo de tomar o cálice da salvação. E ele tomou o cálice da salvação. E a vida dele foi diferente da vida que ele viveu até então. Meu Deus da glória, ajuda essa pessoa a tomar esse cálice. Dá mais uma oportunidade, meu Deus, e faça essa pessoa vencedora, em nome de Jesus Cristo, amém? Pode bater palma e dar glória a Deus.